Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que Efsun ela foi solta e nesse momento ela se direcionou até a casa da Barra e ao chegar lá, quando a Barra fecha a porta, é aí que ela se assusta ao ver aquele monstro do armário ali frente a frente com ela. Então ela fica chocada ao ver ela naquela forma que ela está e fica dizendo a Efsun que agora mesmo ela vai embora, que não tem nada para falar com ela. Quando a Barra fecha a porta, Efsun coloca o pé dela e não deixa a Barra de forma nenhuma fechar a porta. Então a Barra continua ali tentando a todo jeito fechar a porta, não consegue, então ela sai correndo por dentro de casa. Ao chegar lá no quintal, é aí que a Barra tenta pegar o seu celular para ligar para alguém. Então a Efsun empurra ela e diz que agora ela vai querer ligar para o seu super-herói, o Atés, Então a Barra diz para ela, perguntando na realidade o que é que ela quer. Efsun fica calada e a Barra continua gritando com ela para que ela diga agora mesmo o que é que ela quer com ela. A Efsun pega no rosto dela e diz que tudo que ela quer é que ela olhe para ela e pergunta se ela está se agradando do que ela está vendo e pergunta a ela como que ela está linda, né? Barra fica calada e a Efsun questiona ela se era isso mesmo que ela queria, né? E a Barra diz a ela para que ela não venha agora querer culpar ela de nada, porque foi ela mesma, a Efsun, quem provocou tudo isso. Barra não se cala e diz que ela merecia isso aí e muito mais. A Efsun diz que lógico que não, claro que ela não merecia nada disso, nem muito menos aquela prisão. A Barra pergunta a ela de que moléstia ela está falando, porque tudo que está acontecendo com ela agora, ela mesma provocou tudo isso por ela ser tão imatura. A Efsun agora começa a questionar ela se ela não acredita que ela cruzou uma linha e que agora ali ela não percebe que tudo que ela já fez já foi o suficiente. A Barra começa a sorrir e pergunta a ela se ela acha mesmo que tudo que ela pagou ali já foi suficiente, porque ela roubou dela toda a sua vida, e ela acha mesmo que tudo que aconteceu com ela foi suficiente, e diz ela que não, que lógico que não, porque ela roubou tudo que era dela. A Barra não se cala e continua dizendo que quanto e quanto tempo ela foi ali pro trabalho dela a pé, que muitas das vezes dava o seu próprio dinheiro para ela. Então é nesse momento que a Efsun diz ela que já basta, que ela cale a boca agora mesmo, não fale nada disso, porque em nenhum momento pergunta a ela se ela obrigou ela que desse o seu dinheiro. Barra fica calada e a Efsun continua dizendo que em nenhum momento apontou nenhuma arma para ela, para que ela desse aquele dinheiro a ela, que ela deu porque ela quis, e a Barra pede perdão a ela por ter sido tão estúpida. A Barra continua dizendo que quantas vezes ela teve que usar até as roupas delas ali quando não servia mais para ela, e que também ela deveria sim ter procurado os direitos dela, até mesmo quando a Nuran estava ali ainda viva, que elas duas foi quem planejou tudo isso para roubar a vida dela. Barra não se cala e continua dizendo a Efsun que ela deveria sim ter procurado todos os direitos dela quando ela e a Nuran roubou a sua vida, agora tudo isso pelo aquele maldito dinheiro. A Barra em seguida olha seriamente para Efsun e diz a ela que vai dizer algo e quer que ela olhe bem direitinho para ela e pense em tudo o que ela vai dizer, porque ela não se arrepende de nada por ter colocado ela lá na prisão, nem muito menos de tudo o que aconteceu com ela quando estava lá dentro. A Barra continua dizendo a ela que ela sabe o porquê que ela não se arrepende. A Efsun fica calada e a Barra diz que por ela podia ter até morrido lá, porque ela lhe odeia muito. A Efsun pega no cabelo da Barra, começa a fazer uma espécie de alisamento ali e depois diz a ela que a partir de agora ela vai saber o porquê que ela veio ali, para que elas pudessem conversar, e ela vai explicar para ela tudo em detalhes. A Barra fica olhando para Efsun seriamente, enquanto a Efsun agora mete a mão no bolso ali e tira um canivete, e a Barra olha para ela e pergunta se agora ela vai querer então tirar a vida dela, e a Efsun diz ela que não, que nem se preocupe, que ela vai fazer coisa melhor. Com certeza no pensamento da Efsun ali é querer rasgar a cara da Barra todinha, mas a Barra imediatamente segura na mão da Efsun e começa uma luta entre as duas ali. Então esse canivete cai no chão e a Efsun continua gritando, dizendo que a Efsun não mereceu nada disso que aconteceu com ela. Logo depois da luta entre elas duas, a Barra consegue imobilizar a Efsun, e a Efsun começa a perguntar a ela o que ela pensa que está querendo fazer, e diz que ela não teria coragem de fazer o que ela está pensando aí, né? Ou ela se equivoca. Barra fica olhando para ela com a cara feia da gota, e a Efsun continua dizendo, perguntando na realidade o que é que ela está esperando para fazer logo isso, e diz a ela que ela se atreva e faça agora mesmo.
A Barra diz a ela que ela jamais faria isso, que não vale a pena e ela não é igual a ela, então se levanta. Só que quando ela vai conseguindo ali se levantar, é aí que a Efsun agora consegue pegar ela, derruba ela e pergunta a ela porque ela se acha melhor do que ela, porque ela não é melhor do que ela em nada. A Barra fica tentando se soltar e a Efsun diz pra ela o que é que está faltando para que ela tenha coragem ali de acabar com a vida dela de uma vez, e diz a ela que vai dizer uma coisa na cara dela, que ela tão pouco se arrepende de ter roubado a vida dela como que ela fez. Barra fica sem saber o que falar e a Efsun continua dizendo que ela é uma miserável e que logo depois que tudo que ela, Barra, falou com a Efsun, ela diz para ela que não se arrepende de nada e que se pudesse, tivesse a oportunidade, tinha acabado de vez com ela. A Efsun diz que faria tudo isso com ela porque ela tem que se ver no espelho ali e ver que ela é de fato uma perdedora. A Barra fica olhando para ela e a Efsun continua dizendo que para provar que ela de fato é uma perdedora, veja onde é que ela está dormindo, veja onde é que ela está morando, sendo que ela tem uma mansão para morar e viver como uma princesa, mas ela está ali morando naquele lugar medíocre. A Efsun continua questionando ela, enquanto a Barra fica caladinha ali, só olhando para ela, e a Efsun continua dizendo que ela é sim uma perdedora e que ela fica querendo se fazer de coitadinha, morando naquela casa para que todo mundo tenha pena dela, mas ela na realidade tem que perceber que ela tem uma casa, uma mansão para morar, viver como uma princesa, mas que ela fica ali a todo tempo tentando dar uma de coitadinha, mas que tá na cara ali, todo mundo consegue observar que ela é uma verdadeira perdedora. A Efsun continua dizendo um monte de coisa com a Barra, falando que a todo tempo ela fica querendo dar uma de coitadinha, mas que ela entende o lado dela, porque ela na realidade não sabe o poder que tem em suas mãos e que ao invés, logo depois de ter descobrido tudo, dela aproveitar a vida dela, ela fica ali a todo tempo querendo morar naquele lugar para que todo mundo tenha pena dela, e repete mais uma vez para a Barra que ela é uma perdedora. A Barra ela fica chocada logo depois de ouvir tudo que a Efsun está dizendo, mas a Efsun repete novamente dizendo que por mais que ela seja rica do jeito que ela é, filha dos Atarrãs, ela prefere viver ali naquele lugar como ela sempre foi, uma perdedora. Efsun continua dizendo que ela não merece a posição que ela tem, nem muito menos fazer parte dessa família, porque na realidade ela é uma estúpida. Barra continua calada sem saber o que fazer e a Efsun diz a ela que ela entenda de uma vez por toda que ela sempre vai seguir sendo essa perdedora que ela sempre foi e sempre será. A Barra então ela se cansa de ouvir todas as palavras da Efsun, então empurra ela, pega aquele canivete e fica dizendo ali que agora sim ela vai acabar com a vida dela, e fica uma zoada da peste ali entre elas duas, até que Jacobina chega ali, grita pela Barra e pergunta a ela o que é que ela está fazendo, que ela não faça nada disso, puxa a Barra e depois olha seriamente para Efsun e pergunta o que é que ela está fazendo ali, que ela vai embora agora mesmo, e fica o tempo todo puxando a Efsun para que ela vá embora. A Efsun olha seriamente para a Barra e diz a ela que ele aguarde, que ela pode esperar o tempo que for, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ela vai lhe pagar. Por sua vez, a Barra diz a ela que vai embora da sua casa agora mesmo. Já lá com a Sultan, ela tá desesperada, tentando ligar todo jeito para Efsun e sem sucesso, e depois ela começa a dizer um monte de coisa com Elias, perguntando a ele como que ele pode ficar ali tão confortável, sabendo que a filha dele está perdida no meio do mundo ali e não atende o telefonema dela, e o Elias pergunta a ela o que é que ele pode fazer nessas condições que ele está. A Sultan continua ali desesperada porque ela sabe que a Efsun vai querer fazer alguma coisa de mal contra a Barra, e diz ao Elias que ele deveria sim fazer alguma coisa, porque nesse momento a Efsun está preparada para acabar com a vida da Barra. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda vai acontecer em Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.